Sabe, quando a gente pensa no fim da Idade Média, a gente imagina o fim de uma era, né? Mas foi muito, mas muito mais do que isso. Foi uma crise tão profunda que, na verdade, forçou a Europa a se reinventar por completo. E é isso que a gente vai ver aqui. Como é que a destruição e o renascimento andaram, assim, de mãos dadas para redesenhar o continente. Pois é, e se o fim de um mundo não fosse só uma data no calendário? E se fosse, na verdade, uma crise que obrigou tudo a mudar? Essa é a grande pergunta que vai guiar nossa conversa. A gente vai explorar justamente isso, como que uma sequência de crises não só, derrubou um sistema antigo, mas ao mesmo tempo plantou as sementes de um mundo totalmente novo. Então, para começar, vamos dar uma olhada em como aquele mundo antigo, com todas as suas regras, suas certezas, como ele começou a desmoronar. Olha só, a gente está falando aqui do período que vai do século XIII ao XV. E essa época foi marcada por uma transição, assim, radical mesmo. Pensa que as estruturas que sustentaram a Europa por séculos e séculos, de repente, começaram a ruir. E foi justamente essa ruína que abriu caminho para o que a gente hoje conhece como a Idade Moderna. E o ponto central de toda essa transformação, o coração da coisa toda, foi um problema fundamental. Uma falha no sistema que deu início a tudo: a grande crise do feudalismo. É que por séculos o feudalismo era a base de tudo na Europa. Era o que garantia uma certa tranquilidade, sabe? Uma estabilidade, uma ordem social que parecia que ia durar para sempre. Era o sistema que, no fim das contas, garantia a sobrevivência de todo mundo. Só que essa tranquilidade acabou. E de um jeito bem abrupto. A conta simplesmente não fechava mais. A população nos feudos cresceu tanto que a produção de comida não dava conta. É uma equação brutal de tão simples. Mais gente para alimentar e menos comida na mesa. E foi esse desequilíbrio que serviu de gatilho para uma crise que, olha, abalou as estruturas do sistema feudal até a raiz. Bem, e como sempre acontece em momentos de grande crise, né? Surgem novos personagens na história. Gente que, empurrada pelas circunstâncias, começou a criar um novo jogo com novas regras. E esse grupo era formado pelos chamados vilões. E calma, não é vilão de malvado não. O termo vem de vilas, que eram os lugares onde eles moravam. Essa galera, eles seriam os futuros burgueses. O ponto é que eles não se encaixavam mais naquelas regras super rígidas dos feudos. E para sobreviver, para escapar da fome, da estagnação, eles tiveram que inventar um novo jeito de viver, totalmente fora do sistema. E o mais interessante é que o que começou como uma simples luta pela sobrevivência acabou virando uma revolução, uma verdadeira revolução econômica que mudou o continente inteiro. Olha só que fascinante essa evolução. Tudo começou com pequenos trabalhos, sabe? Coisa para sobreviver mesmo. Daí, isso virou pequenas trocas comerciais. Essas trocas foram crescendo, crescendo e deram origem às famosas feiras medievais. E foram essas feiras que, de repente, reacenderam a chama do comércio na Europa inteira. Foi o começo do que a gente chama de renascimento comercial. E a gente precisa entender o tamanho dessa mudança. Foi algo gigantesco. A economia feudal era toda fechadinha, autossuficiente, cada um por si, focada só em sobreviver. Já essa nova economia comercial, que foi impulsionada por essa nova classe, era o oposto. Era dinâmica, interconectada e, pela primeira vez em séculos, pensava em crescimento, em lucro. Toda essa nova agitação na economia teve uma consequência que dava para ver a olho nu. As cidades, elas que tinham ficado meio esquecidas por séculos, de repente, renasceram, e com uma força total. Esses comerciantes, que agora a gente chama de burgueses, por causa dos burgos, que eram essas cidades, começaram a se fixar nesses centros urbanos. E foi aí que começou o renascimento urbano. O que aconteceu? As cidades explodiram de gente, o comércio bombou e a burguesia ficou cada vez mais rica e poderosa. Só que essa história de progresso, de sucesso, de riqueza, ela estava prestes a dar uma virada bem trágica. Porque essa ascensão super rápida das cidades escondia um problema gravíssimo. É que todo esse crescimento foi rápido demais, foi desorganizado, sem planejamento nenhum, e essa falta de estrutura ia cobrar um preço humano assim inimaginável. A verdade é que a realidade dentro desses burgos era bem sombria. O crescimento da população não veio junto com o investimento em infraestrutura, em saneamento, nada disso. As cidades viraram lugares insalubres, sem a menor noção de higiene, de limpeza, um caos. E o resultado dessa bagunça toda foi um custo humano assustador. Dá uma olhada nesse número,
Um quarto. Um quarto de toda a população da Europa foi simplesmente dizimada. Foi um impacto na população que o mundo nunca tinha visto antes. A culpada? A peste negra. A epidemia se espalhou como um rastilho de pólvora. E por quê? Justamente por causa daquelas condições insalubres das cidades novas. É uma ironia terrível, né? O motor do progresso acabou virando o berço da maior catástrofe da época. E o impacto disso foi imediato. Claro, a peste negra simplesmente botou um freio de mão em todo aquele desenvolvimento econômico. O motor do progresso da Europa parou, assim, de uma hora para outra. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final, né? Pensa comigo. A crise do feudalismo criou uma nova classe que revolucionou a economia e reconstruiu as cidades. Mas foi esse mesmo sucesso que abriu as portas para a peste negra, a maior tragédia daquele tempo. É um paradoxo muito poderoso. Da crise veio o progresso, e do progresso veio a tragédia. E foi justamente dessa mistura complexa, sabe, de criação e destruição que o nosso mundo moderno começou, aos poucos, a nascer.